Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou André Moraes, sou médico corredor, estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor. Estamos com um convidado muito especial. Hoje é um dia feliz aqui para o podcast, que a gente está recebendo o Pedro Averbach, que é um ouvinte. Então, pela primeira vez, estamos trazendo alguém que a gente conheceu por meio do podcast para participar. O Pedro vai falar um pouquinho da sua jornada como corredor e vai falar também da sua maratona mais recente, a Maratona de Austin. Seja muito bem-vindo, Pedro. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, fala pessoal, ouvintes, prazer estar novamente com vocês. Pedro, obrigado aí por ter topado o nosso convite, como o André falou, né? É um ouvinte nosso participando de um episódio, então isso é muito gratificante, valeu aí por ter aceitado. Pô, obrigado por me aceitarem aqui. É muito legal porque, de certa maneira, eu já me sinto próximo de vocês, porque vocês estão no meu dia a dia ali no rádio do carro, né? Então, conversar com vocês parece conversar com velhos amigos que, na verdade, conheço de fato há pouco. Sensacional. Isso, na verdade, Pedro, mostra que o nosso esforço e, de certa forma, os nossos acertos e os nossos erros, apesar, o saldo está sendo positivo, porque quando o Pedro terminou a maratona dele e colocou lá, quero agradecer ao Quilômetro 41 Podcast, foi o primeiro momento assim que eu olhei e falei, pô, acho que a gente tá fazendo alguma coisa legal, tá tendo impacto na vida das pessoas e, pô, isso é extremamente gratificante, assim, por isso que eu, não é falsidade, cara, trazer você aqui é realmente quase que uma consagração do tipo, estamos no caminho certo, vamos continuar, vamos obviamente tentar melhorar, mas é para isso que lá atrás a gente pensou, quando eu comecei a buscar um podcast de corrida, que era uma paixão minha, e eu não conseguia achar um nesse formato. Então, pô, é muito legal, cara. Eu fico muito feliz. Pô, muito bacana. E, bom, uma baita oportunidade de falar dessa maratona que foi realmente um sonho aí. E vocês fizeram parte aí dessa jornada e, sem dúvida, fizeram parte dessa construção dessa mentalidade de corrida, de estratégia, de treino. Muito legal. Muito bom. Ô Pedro, eu Show. queria então começar aí pelo começo da sua jornada como corredor. A gente sempre gosta de entender, né? Não, a gente fez um episódio recente sobre maratona. Maratona não é o começo da vida de um corredor, né? Então, assim, conta um pouquinho da sua jornada na corrida, quantos anos você corre, como que começou. Conta um pouquinho pra gente. Bom, acho que não dá para não falar que o que me inspirou a correr foi meu pai, né? Ele é maratonista, ele correu 3 maratonas, correu em 94, 95 ele correu Nova York, e em 97 ele correu a Maratona de Paris. E Legal. na época eu tinha 2, 3 e 5 anos, quando ele correu as maratonas. E eu sempre permeou muito assim as histórias que ele contava, sempre teve foto em casa das maratonas. E daí sempre foi uma coisa que eu tinha vontade, mas parecia assim um desejo longe. Primeira vez que eu participei de uma corrida de rua, eu tinha 12 anos. Eu fui inscrito ele me inscreveu numa maratona, numa prova de 6 quilômetros, e que eu corri com ele. Foi, sei lá, mais uma brincadeira, né? Tinha 12 anos. E depois corri mais algumas de 6, de 9, ainda criança. E depois disso, o próximo esporte que eu fiz sério foi o rugby. Eu joguei rugby desde os meus 14 anos até o final da faculdade. Cheguei a jogar competitivamente pelo um clube chamado Bandeirantes, depois passei na faculdade, joguei ali. E, na verdade, foi um pouco do rugby que acabou me tornando um corredor. O que aconteceu? No segundo ano da faculdade, então, em 2012, eu tive um acidente no rugby, eu tive um trauma renal. E, inclusive, isso já faz o link com um pouquinho com o André, que é meu nefrologista atualmente, e que eu conheci através do podcast, acabei indo no consultório dele, agora é ele que está cuidando do meu rim. Mas, enfim, eu tive esse trauma renal
E quando eu me recuperei do trauma, pude voltar a fazer esporte, eu não me sentia apto para voltar para o rugby, ainda não estava fortalecido, eu tinha perdido cerca de uns 12, 15 quilos aí durante essa recuperação. Então, o time se reunia ali para treinar e eu ficava assistindo o treino. E enquanto eu assistia o treino, eu comecei a dar umas voltas no campo para fazer um físico, para não ficar ali parado. E eu comecei a correr em volta da pista de atletismo enquanto o time treinava. Então, o treino tinha 2 horas, eu corri ali 1 horinha, 1h15, daí eu comecei a aumentar, até que eu comecei a correr durante todo o período em que eles treinavam, eu ficava correndo. E um pouco sem muita intenção, né? E daí, um pouco depois disso, eu fiz um intercâmbio para a Austrália durante a faculdade, e daí lá, isso foi em 2014, 2015, e daí eu pus na cabeça que eu ia correr uma maratona. E daí eu comecei a treinar, mas absolutamente por conta própria. Não tinha treinador, não tinha planilha, não tinha, era um tênis e um sonho só. Na verdade, eu fazia tudo, atualmente olhando para trás, eu fazia tudo errado, né? E eu tinha um cronômetro, só um cronômetro, não tinha relógio, GPS, absolutamente nada. Um par de tênis e um sonho. Então, eu corria ali cerca de 10 quilômetros por dia. No fim de semana, fazia um longo e era isso o meu treino. E eu ia aumentando os longos conforme chegava perto. Então, em 2015, eu corri minha primeira maratona, que foi o meu RP antes dessa última corrida. Só que, apesar disso, eu era muito focado, assim, eu não perdia um treino, eu corria 5 vezes por semana, absolutamente regrado, e depois a gente vai comentar um pouquinho em termos de o que mudou, mas para mim, cada treino era um tiro. Então, era o máximo que eu podia fazer a cada treino, e daí eu acabei no final, em 2015, fazendo minha primeira maratona. 5 semanas depois eu corri minha segunda. Nossa Caramba. E daí depois eu tava para correr a minha terceira, eu voltei a jogar rugby, daí eu tive uma fratura no quadril 1 semana antes. Eu não consegui correr a minha terceira maratona no ano seguinte, e daí eu corri na sequência. Depois veio uma sequência que eu fui fazer residência médica e tal. Não consegui manter rotina de treino e só voltei agora a correr. E agora eu fiquei mais ou menos por volta de 2 anos aí no preparo para essa maratona. E agora sim, de uma maneira organizada, com treinador, com mais estrutura, e daí eu tive melhores resultados. Então é mais ou menos por aí minha jornada na corrida. Legal. Pedro, qual que foi a sua primeira maratona? A segunda? Foi na Austrália mesmo? Foi na Austrália. Eu corri a minha primeira em Canberra, Tá. então na capital lá da Austrália. E a segunda foi a maratona mais bonita que eu já fiz, que é Great Ocean Road Marathon, que é uma maratona no litoral sul ali da Austrália, que passa pelos 12 Apóstolos, ela é toda litorânea, recortando ali a parte sul da Austrália. Maravilhosa. E a minha terceira foi no Uruguai, em Punta del Este. Legal. Essa terceira foi quando eu perdi essa parte? Foi 2017. Mas ainda sem treinamento, sem nada estruturado, só com a sua disciplina, que é muito importante, e o sonho. Total. Foi total. Então aí tem Legal. dois... Pode falar, Murilo. Não, ia perguntar só pro Pedro, a partir do dia que ele decidiu fazer a maratona, né, lá na Austrália, fazer a sua primeira maratona, até então você tinha corrido qual distância? Você já tinha feito meia maratona antes, quando criança, adolescente, que você começou bem cedo ali a correr, né, com 12 anos de idade, foi bem cedinho. Comecei cedo, mas a minha primeira meia maratona foi em 2014. Eu 2014. corri isso. Tá. Oficialmente, minha primeira prova de 21 foi em 2014, mas eu já tinha corrido antes à distância. Mas
primeira foi 2014. Legal. E que bacana que você começou tão cedo, né? Eu achava que eu era precoce, mas você começou antes de mim. Eu comecei a correr com 14 para 15 anos, né? Você começou com 12. Você é de 92, né? Sou de 92. A gente tem a mesma idade. Eu comecei a correr com 14, 15 anos. Provavelmente você nem teve inscrição formal, né? As provas aqui no Brasil não permitem com que adolescentes se inscrevam, se não me engano, a partir dos 16 anos de idade. Então, assim, é uma realidade que eu acho que Era uma poderia prova mudar aqui no Brasil. sinagoga, então eu tive a inscrição com número de peito e tal, mas acho que não era nada que dá um reconhecimento da World Athletics, nada sério. Nada tão formal. Entendi. Muito bom. Legal. Pedro, a gente vai voltar e a gente está muito interessado em entender aí, eu percebo que você tem aí duas fases, né? Uma fase que, como você já falou ali, que só tinha a disciplina, e uma segunda fase em que você tinha a disciplina, que continuou, mas você incorporou uma orientação profissional, um treinamento estruturado, planilhado. Acho que método, né? Método, eu não tinha exato. método. A gente vai voltar nesse ponto no final do episódio. E aí eu vou dar um spoiler aqui para nossos ouvintes que o Pedro fez um RP brutal aqui nessa última maratona. E a gente quer aproveitar para explorar, né? Para quem está nos ouvindo e está em busca do seu RP, vamos tentar pegar um pouquinho da experiência do Pedro e trazer para que as pessoas possam seguir o seu caminho, que foi um caminho de sucesso. Então, vamos falar um pouquinho da maratona que você escolheu agora, começando por como você escolheu correr a maratona de Austin. Bom, eu, na verdade, escolhi a maratona de Austin um pouquinho por uma coincidência de datas, tá? Eu, assim como o André, sou médico, eu sou cirurgião, eu ia fazer um estágio nos Estados Unidos de cirurgia robótica e eu queria casar a viagem do estágio com a corrida e então eu procurei uma corrida que estivesse nos Estados Unidos durante o período que eu ia estar lá e acabei cruzando com Austin e que meu avô já tinha morado em Austin, meu tio-avô já morou em Austin, tem alguma história ali familiar, então eles falaram que era uma cidade muito bonita, tal, que eu precisava ir, eu acabei decidindo dessa maneira. Legal, legal. E aí agora vamos avaliar então, vamos pegar essa sua experiência, vamos dar aqui as nossas notas tradicionais de 1 a 5 estrelas para cada um dos pontos, começando pelo custo-benefício, que a gente sabe que maratona fora do Brasil sempre vai ser um pouquinho mais salgada, mas o que você diria em relação ao custo-benefício? É uma prova que, se eu não me engano, foi cara, mas como faz bastante tempo a inscrição, eu não lembro exatamente o custo, mas foi alguma coisa, se eu não me engano, em torno de $500 a inscrição da prova, que convertendo dá uns R$3.000, que é um preço salgado, né? Nossa Senhora. No entanto, teve a facilidade que eu já estava nos Estados Unidos. Sim. Então, não teve um preço adicional para ir para lá, mas a gente sabe que se a gente for pegar alguém que vai sair de São Paulo para correr, ou de qualquer lugar do Brasil para correr a maratona lá, ainda tem o preço da passagem e tal. Então, eu diria que é uma prova cara. Eu acho que eu daria, no máximo, aí umas 2, 3 estrelas. Uma prova legal. Cara. Mas você acha que é uma prova legal, assim. Então vou botar 3 estrelas aqui. Beleza. É uma prova muito legal. Eu acho que ela entrega o preço que ela cobra. Ela é super bem organizada. É que eu queria deixar isso para um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar da organização da prova e tal, mas ela tem muito benefício, é que o custo é alto. Perfeito. Então, agora falando da organização, a gente compactou aqui a organização em 2 grandes grupos. O primeiro grupo é feira, ou a Expo, o kit e a medalha. Então, para esse pacotinho, feira, kit e medalha, o que você diria? Bom, super rapidamente. Feira, eu achei uma feira que ela entrega o mínimo muito bem, né? Então, vamos pegar o número de peito, foi super, super rápido. E agora, a feira muito pobre, sabe? Muito deficiente. Eu achei que deixou bastante a desejar. E a medalha, eu achei uma medalha muito
legal, eu trouxe até ela aqui. Ela é uma medalha que, se você olhar pela parte de trás, ela é uma fivela de cinta. É uma coisa bem texana mesmo, Legal. Que colocar legal. isso aqui como fivela de cinta. Então, eu Aham. achei Coloca de novo na Ela é câmera aí, em mas alto relevo, Pedro? ela é em alto relevo, sim. coloca mais Ah, perto que aí. legal. Pô, cara, eu já falei isso nos outros episódios. Pô, muito legal a medalha, hein? Eu acho É, legal Pô, demais. quando o pessoal e aqui, inova com qualidade. Que assim, então Uhum. ela solta até aqui a faixa, né? Então daria para usar como fivela de cinto você mesmo. viu alguém usando como fivela de cinto? Na Eu verdade, ia não, perguntar mas eu isso. também saí da cidade no dia seguinte, né? As Ah, pessoas ainda tá. estavam usando no. Mas então daria para usar como fivela de cinto, né? Não que Boa. eu Pô, que tenha demais. feito isso, não tenho esse costume, mas achei como uma coisa legal, assim, da Uhum. característica do Texas, né? Com certeza, muito Uhum. interessante. Eu achei legal essa medalha. Então, Feira Kit Medalha. Acho que eu daria aí umas. Feira, kit. O kit também meio pobrinho, assim, O entregava kit o é o mínimo. básico, tem Então, sido sempre. Uhum. ela esperava até mais por ser nos Estados Unidos e tal. Hum, É um pouco triste, com dor no coração, porque às vezes a gente gosta da prova, mas a gente tem que ser sincero quanto ao claro, que a gente está avaliando, né? Então, acho que 3 estrelas. Não, não fechou. é Três um. estrelas. A feira é boa porque entrega rápido o kit, mas de resto, Uhum. deixou a desejar. E a camisa da prova é essa que eu estou usando, que também, assim, no máximo serve para usar de pijama, porque não sei se. Mas, assim, não é feia, ela é horrorosa, assim. Ô, É, O louco. tecido pouca é informação. esportivo, pelo menos. Ou... Não é boa para correr, viu? Tá. Ela é Muito meio algodão, assim. impermeável, assim, sabe? Ela não é aquele tecido gostoso de correr. Ela é, no Entendi. máximo, um pijama gostoso. Entendi. Pedro, só Justo. uma curiosidade. Você falou ali da feira, né? Que você esperava mais, né? E tudo mais. Você sabe qual edição dessa maratona a gente tá? Não é uma maratona muito antiga, né? Ela é relativamente nova. Hum, sabe que agora eu não lembro qual edição é. Porque eu entrei no site deles, mas eu não encontrei aqui exatamente qual que é a edição. Porque às vezes é isso, né? Uma prova, às vezes, não muito tradicional ainda. Pelo que eu vi, é uma prova que tem algo em torno de 18 mil participantes. Já é uma prova relativamente grande, né? Mas talvez ainda esteja ali nas suas primeiras edições, né? Então é uma questão de tempo ali, talvez, para crescer, né? Pode ser. Eu senti Uhum. assim falta de qualquer marca, de grandes marcas não Uhum. tinham muitos produtos interessantes, Uhum. não tinha muitos daqueles acessórios que eu estava buscando. Eu estava até buscando um manguito para usar porque estava frio, então não Uhum. consegui achar nenhum. Então, Tá, entendi. tinha apenas uma marca de corrida expondo que era o patrocinador. Assim, se a Uhum. gente comparar, por exemplo, com a Feira da São Silvestre, que é uma prova nacional grande, Uhum. a feira de lá ficou anos-luz atrás. Entendi, Tá, entendi. entendi. Uhum. Caramba. Muito bom. Eu vi aqui, Murilo, desde 92 essa maratona existe. Então ela não 92? é tão Ah, nossa. jovenzinha, não. Né? Tem Não. 32 anos aí, pelo menos. Então, 3 Uhum. décadas de prova, né? Acho que talvez. A gente tem percebido isso, assim, que o investimento nas feiras não tem sido dos maiores. Acho que tirando as majors, que realmente isso acaba tendo um Uhum. investimento maior. Não sei se as majors sugam todo o capital aí das pessoas para investir nas majors, não sei. E Uhum. um outro ponto da organização aí, a largada, ponto de hidratação, banheiros, como é que foi? Isso, assim, se pudesse dar 6 estrelas, seria 6 estrelas, tá? Porque eu nunca Uhum. participei de uma prova tão organizada em termos de largada, pontos de hidratação, banheiro. Então, a largada, ela aconteceu pontualmente, Uhum. por baias e por ondas. Então, tiveram, acho que 5 ou 6 ondas, e cada uma das ondas separadas por baias, e as baias com os paces muito bem definidos, muitos pacers, os pacers, os melhores corredores ali locais, muito bons. E ponto de hidratação tinha a cada milha, então a cada 1,6 quilômetros tinha um posto de hidratação com Isso bem. isotônico, com, Nossa, Uhum. com carboidrato e com isotônico.
E a cada milha também, junto com a água, tinha um ponto de banheiro e ali com, sei lá, 10, 15 banheiros sempre livres. Tem a parte em que a gente também só vê sob a nossa própria ótica, né? Então, eu não sei se lá para trás, se quem estava passando em outros momentos da corrida também pegou a mesma cena, mas eu não tive problema nenhum com pegar a água no momento em que eu queria. Mas, obviamente, pode ser que talvez quando formasse mais um bolo de gente, talvez faltasse um pouco de água, não sei, mas do meu ponto de vista foi perfeito, perfeito. Que legal, nossa, surpreendente essa quantidade de postos de hidratação, de banheiro, porque aqui no Brasil a gente costuma encontrar postos de hidratação a cada 3 quilômetros, 3,5 aproximadamente. Fora do país é muito comum que a gente veja a cada 5 quilômetros, né? O que acaba fazendo com que o corredor brasileiro se depare com uma situação um pouco diferente daquela que ele está habituado aqui, né? E se isso não foi treinado, muitas vezes é um problema na hora que você se depara com esse espaçamento, né, entre os postos de hidratação. Mas, poxa, cada milha é algo surpreendente, ao meu ver, faz sentido, né, porque cada um pode encaixar ali a sua estratégia de hidratação, de suplementação da melhor forma possível, da forma melhor que o seu corpo necessita, da forma que foi treinado. Então, achei isso bem, bem interessante. Então, você deu nota 5 ali para esse tópico. 5, se Facilmente. pudesse 6, daria 6. Foi perfeito e assim, para mim, é um modelo a ser seguido, porque... Caramba, então tu tinha 26 pontos de hidratação, basicamente é isso. 26 pontos de hidratação. Nossa, maluco. Eu acho que, na verdade, não tinha na milha 1, para ser bem sincero. Então deve ser 25. Nossa, mas pontos aí eu entendi o valor da inscrição, né? Porque não é fácil, né, você criar essa logística, né? É logística. Bastante coisa, né? Nossa. Bom, Legal, e era aquele copinho, né? É copinho. Mas aí sendo também tão frequente não é problema, né? Não. Não era problema, acabava dando pequenos goles, né? E o tempo inteiro deixando a boca molhada, porque até minha estratégia de hidratação passava ali por mais ou menos tomar uns 300 ml a cada 15 minutos. Mas como não tinha isso tudo de água no posto de hidratação, eu acabei fazendo pela metade, né? Então, o dobro da frequência com a metade do volume. E que acabou até indo melhor, assim, sabe? Legal. Muito bom. E, Pedro, fala aí pra gente sobre a beleza. Você já deu ali uma palhinha no começo, mas nos conte, beleza dessa prova. E também da cidade, né? Eu acho que eu não conheço. Eu já ouvi falar muito bem da cidade, mas deve ser. Dizem que é um lugar muito legal para visitar, né? É uma cidade bem bonita, sabe? Uma cidade histórica, tem um Capitólio ali atrás, o lugar onde a gente larga e chega no Capitólio, ali na rua principal. Tem primeiros... Parece que a prova, ela vai e vem ali do centro, sabe? Ela vai fazendo um circuito sul, daí você volta para o centro, daí vai para o leste, daí volta para o centro, daí vai para o norte, daí volta para o centro, vai para o oeste, volta para o centro. Então, quando você está saindo do centro, em geral, é uma cidade muito plana, ali com casas, um visual meio interior dos Estados Unidos, sabe? E toda vez que você está voltando para o centro, você tem ali o rio, o Capitólio, os prédios altos, então é um visual muito bonito, assim, toda vez que você está indo em encontro à cidade. Acho que é uma beleza ali que vale uma nota... Fico em dúvida entre o 4 e o 5, mas vamos colocar 4, porque depois que eu fiz a Great Ocean Road lá na Austrália, aquela prova litorânea, eu não consigo dar 5 estrelas para mais nada. Eu tenho... O sarrafo subiu aí. O sarrafo subiu. Eu tenho uma tendência, assim, por mais que uma cidade seja bonita, você comparar cenários naturais com cidades, para mim, é uma disputa desleal, assim. Eu sempre vou achar uma região costeira, alguma coisa assim, ou cidades que têm regiões, assim, que tem esse contato, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, Exatamente. né? Isso para mim é imbatível, assim. Mas dentro do contexto assim, de uma cidade... Não tem uma beleza, sei lá, maratona do Rio. Eu fiz só meia no Rio, né? Mas não tem esse grau de beleza. Mas é uma prova bem bonita, uma prova que vale a pena pela beleza. Legal. Que nem quando a gente falou da São Silvestre, né? Beleza da São Silvestre. Bom,
É legal, para quem gosta de cidade é Se você interessante. acha São Paulo bonito, é muito bonito. É, mas assim, vai comparar com uma prova com belezas naturais é meio complicado. É que se 5 estrelas é o Rio de Janeiro, você não pode dar 5 estrelas para São Silvestre, né? Perfeito, Exato, eu exato. acho que o Pedro tá na minha linha. E para mim, o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do mundo, né? Assim, eu tenho essa... Uhum. Eu não, eu, assim, não vou dizer que é a melhor cidade em todos os aspectos, embora eu adore, mas em termos de beleza, é imbatível. Então, você fica, o sarrafo O fica sarrafo alto. aumenta, né? Exato. Fechou. E então agora vamos partir para a parte performance. A gente sempre junta 2 pontos, né? Que é o percurso, então a altimetria, e se é uma, pelo que você falou, me parece que tem bastante curva, e a condição climática, se é um lugar frio, quente, seco, umidade relativa. Então começando pelo Uhum. percurso e altimetria. Percurso, altimetria, ela é desafiadora. Então, a prova começa numa subida de 5 quilômetros, tá? Então, você Caramba. começa subindo 5 quilômetros, daí você desce 5 quilômetros e o resto da corrida é sobe e desce. É Então, mesmo? Caramba. é uma prova desafiadora. E o começar correndo 5 quilômetros para cima parece, que bom que é no começo, né? Mas o problema é que você vai sentir no final esses 5 quilômetros. Uhum. No entanto, apesar do que eu falei, que ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, ela não é tão cheia, ela não é com curvas agudas, sabe? Ela vai por vários quarteirões fazendo as curvas, não é aqueles U-turns, sabe? Aqueles Sim. Uhum. curvezinhos. Então, você não desacelera, para e volta, igual a gente vê, por exemplo, as corridas da Marginal, que eu acho isso horrível, né? Você tá ali no seu ritmo, de repente você tem que fazer uma curva em U e Sim, voltar. é muito ruim. Você praticamente para, né? Você praticamente tem um momento de Em algum parar ali. momento você fica num parado, né? E você tem que É. retomar. Então, em termos de curva, eu não achei um percurso desafiador. E a temperatura, estava uma temperatura que eu, particularmente, gosto muito. Eu larguei com 1 grau positivo e terminou a prova com 5 graus positivo. Nossa, bem fria. Então, Tá. frio. Eu já ia sofrer um pouco aí com esse frio, mas acho que pra maratona é bom, né? Pra É, maratona é bom. e aquela coisa que eu larguei com um corta-vento a camiseta e o Manguito. manguito. Uhum. E fui tirei o corta-vento e tirei o gorro, que eu estava também no começo, fui lá pelos primeiros quilômetros e depois ficou ideal, né? Uhum. Foi só chato a hora de largada, mas eu entrei na minha baia, como estava bem organizado, eu consegui entrar bem na hora da largada. Legal. E você correu de Uhum. luva também. E De luva, o absolutamente. tempo O tempo inteiro, né? Isso é aquela E loucura, né? não sei se vocês já viram, tem assim, parece um saquinho com areia que esquenta. Sim, Uhum. eu E já ouvi falar que existe, mas nunca utilizei. eu coloquei ele dentro da luva e corri com ele a prova inteira, porque realmente a mão É. gela, a mão congela se você não usar luva. Uhum. Nossa, É. Pedro, a experiência prova é legal. sempre em fevereiro, certo? A prova é sempre em fevereiro, mas É, a temperatura é engraçada, ela não é sempre fria assim. Inclusive, no dia é. anterior estava fazendo 20 graus lá. Foi o que eu dei uma olhada Nossa. aqui agora, porque eu falei, nossa, eu acho que essa temperatura é um pouco fria demais ali para a região, né, capital do Texas, tal. Então, dei uma pesquisada aqui, é bem isso mesmo, assim. Por exemplo, em janeiro a mínima costuma ser de 6, a máxima de 17 graus. Em fevereiro, a temperatura média já vai para a faixa dos 20 graus. Então, assim, realmente você deu, acho que até sorte, né, de pegar Sim, um tempo assim tão frio para performance, é algo favorável, apesar de um certo desconforto, talvez ali, principalmente no começo da prova, na hora da largada, etc. O trajeto, como você falou, antes da gente começar a nossa gravação, também dei uma pesquisada aqui na altimetria, vi o mapa de altimetria, aí eu liguei as duas coisas, eu vi o mapa, eu lembrei do que o André tinha falado, que você bateu o seu RP nessa prova, eu fiquei pensando, poxa, imagina se não tivesse sido nessa prova, imagina se fosse uma prova 100% plana, né? Até acho que depois você pode falar isso, né? Qual foi o seu tempo qual era seu tempo melhor antes de Austin, né? E qual foi o seu RP nessa prova e também para o pessoal ver o quão diferente foi o seu tempo, né? E isso é legal também porque mostra que não necessariamente, às vezes eu percebo que a gente até já falou isso aqui no podcast, a gente está começando a ficar meio paranoico assim com percurso, altimetria.
E às vezes o fator treinamento pode pesar até mais, né? Claro que a condição climática importa, não estou dizendo que não importa, mas assim, acho que os fatores intrínsecos, no final das contas, para a grande maioria das pessoas, tirando aquele cara que já tá Isso. ali muito próximo do seu limite, talvez possa ter uma diferença grande. Mas o fator intrínseco, eu acho que ele é mais importante, né? Uhum, Sim, o Então, o Pedro tinha mencionado, né, que não tinha feito ali uma preparação ali específica, planejada, com orientação profissional, né, antes dessa maratona. Então, ele fez isso aí pela primeira vez, o corpo dele respondeu super bem, pelo visto aí um cara super disciplinado, né, e com os treinos bem orientados, isso pesou muito mais do que clima, do que percurso, altimetria, quantidade de curvas, etc. Ele conseguiu performar tão bem. bom demais. então, Então, anota aqui para altimetria clima, então. hum, eu diria que é uma prova 4, Perfeito. 3, 3. Legal. 3. Beleza. E Pedro, fala pra gente qual foi sua diferença de tempo pro seu RP anterior, do seu RP anterior para essa prova agora. O meu RP era a minha primeira maratona, tinha sido em 3:31 Tá. o meu RP. E Uhum. nessa prova, agora em Austin, eu corri em 3 horas e 4 minutos. Então, Caramba. bati aí meu RP em 27 minutos. Nossa, Isso é. uma O que que bela você, diferença. o que que você acha de 27 minutos entre uma prova e outra, Murilo? Você, como treinador, pode dizer que isso é brutal, né? É brutal, André. Mas assim, um resultado maravilhoso, mas não é incomum a gente ver uma diferença assim tão abrupta exatamente nesse cenário. Pessoas que fizeram as primeiras maratonas ou a primeira maratona sem orientação profissional e depois buscaram essa orientação, se engajaram num ciclo específico para maratona ali com orientação, bem planejado, bonitinho, e aí tiveram uma diferença bem abrupta, né? Então, assim, é interessante isso, porque mesmo o Pedro já tendo feito 3 maratonas anteriores, né, a Austin, ele nunca tinha se engajado numa orientação profissional, né? E isso mostra que ele ainda não estava ali extraindo o máximo potencial que ele tem, né? E provavelmente ele ainda tem mais potencial para extrair, né? Com novas provas, novas maratonas, novos ciclos. Mas assim, mesmo tendo já feito 3 maratonas sozinho, ele ainda não tinha extraído tudo que o corpo dele poderia entregar aí numa maratona. Muito interessante isso. E uma coisa que eu acho mais interessante até do que o tempo, isso eu não sei a resposta, quero ter curiosidade. Qual foi a percepção que você teve em termos de esforço, em termos de dificuldade para correr a 3 horas e 31 e para correr a 3 horas e 04? Nossa. Bom, vamos lá. Quando eu corri 3 horas e 31, eu lembro que eu saí empolgado ali, né? Saí e em todas as provas eu estava correndo um pouquinho acima do que eu imaginava. Então, quando eu corri para 3:31, era a minha primeira maratona, eu lembrava do tempo do meu pai, que era 3 horas e 57, eu só pensava, quero terminar abaixo de 4 horas. E quando eu vi ali, eu estava na frente do Pacer, que ia terminar a 3:30, e daí eu tava, meu, que coisa louca. Eu não tenho esse preparo para isso, né? Na minha cabeça eu ia fazer para 4 horas. Uhum. E só que as coisas estavam indo bem, a perna estava solta, tal, até que chegou ali o quilômetro 36 e de repente a minha sensação foi a sensação de quem está correndo assim na areia da praia em direção ao mar. Sabe quando você chega ali e parece que tem a resistência da água na perna, seu corpo continua indo, só que a sua perna meio para e você cai para frente, porque a perna tá pesada, tem a resistência da água para mexer a perna. Então, ali no quilômetro 36 foi essa sensação. O pace caiu abruptamente e eu terminei ali me arrastando os 42 quilômetros, né? Mas os últimos quilômetros foram muito sofridos. Dessa vez, eu até comecei mais conservador, comecei a maratona num ritmo ali para perto de 5 minutos o quilômetro, tal, também considerando que era uma subida. Fui
aumentando o ritmo ao longo da prova à medida que eu sentia que eu estava indo bem. E eu cheguei no quilômetro 33, 34, com a sensação de, beleza, acho que já deu para aquecer. E aí, vamos começar a correr? E passei no quilômetro 42 com a sensação que daria para continuar. Apesar de que eu comecei ali no quilômetro 41, ali o último quilômetro, eu comecei a sofrer um pouquinho com cãibra. Então, minha aflição para acabar estava antes que a cãibra aperte, sabe? Mas, em termos de sensação de cansaço, tirando a cãibra, eu acabei bem. Interessante. O planejamento, né, de estratégia de prova, ele é fundamental, né? Faz toda a diferença como que você vai progredir o seu ritmo, se você vai ser mais conservador no começo ou não. E quanto mais longa a prova, mais impactante né, a escolha dessa estratégia de prova. E aí, Pedro, uma curiosidade, a gente vai falar mais para frente quais foram as diferenças, né, na sua rotina de treinos, o que você fez de diferente na prova para bater o seu RP, etc. Mas só uma curiosidade, você na primeira prova ou nas primeiras provas, você já tinha uma noção ali de como se hidratar corretamente, fazer suplementação de carboidrato, talvez de sódio também? O que você fez nas provas iniciais, né, até a sua terceira e depois nessa agora? Olha, vou deixar claro que eu deixei até essa sugestão na caixinha ali do Instagram de vocês para fazer um episódio de hidratação. Então, porque é realmente uma coisa que eu bato um pouco a cabeça. E em termos de suplementação, acho que também me ajudou muito aí os episódios do canal, porque eu acho que é uma coisa que tem muita literatura, mas também tem muita literatura ruim. Né? Tem muito conteúdo ruim, principalmente conteúdo ruim em relação à nutrição. Quando eu estava na Austrália, eu comprei um livro de nutrição esportiva, estudei por conta própria e eu bolei a minha própria estratégia de suplementação e nutrição, tanto para o treino quanto para a prova. Tá. Nessa prova de Austin, eu resolvi investir um pouco e ir numa nutricionista, ela que montou toda a minha estratégia tanto de suplementação e nutrição. Então, isso eu achei que foi simplesmente fantástico, assim, fez muita diferença, tanto no desenvolvimento dos treinos, quanto na recuperação muscular entre um treino e outro. E acho que fez uma diferença enorme. Outra coisa, por essa maratona ter sido mais fria, eu sou daquelas pessoas que suam muito e tem um suor bastante salgado. Então, eu tive até alguns longos logo antes de ir para lá, que estava aqui aquele calorão de 34 graus. Essa época do ano é complicado. Eu não consegui terminar os longos por desidratação, e eu sentia que o meu estômago estava cheio de água, quer dizer, eu estava tomando um tanto muito grande de água, mais do que a capacidade do meu trato digestivo de absorver aquela água, estava passando mal, vomitando, regurgitando a água, e, ao mesmo tempo, super desidratado, né? Tendo cãibra, tendo perda de performance, taquicardia num ritmo que eu não deveria ter, né? Então, o coração acelerado quando não num ritmo que ele não deveria estar. Então, eu sou uma pessoa que sofre bastante com isso. E o fato de ter sido numa temperatura baixa, como eu falei, para mim foi uma coisa muito boa, porque eu senti que eu consegui manter a minha hidratação adequada. O quanto o meu trato digestivo conseguia absorver de água era o quanto eu estava perdendo ali de suor. Perfeito, Deixa eu legal. Só dar um crédito aqui, Murilo, que é verdade, o Pedro falou e eu lembrei, o episódio de hidratação foi sugestão dele também, então é mais uma contribuição dele para o podcast. Mais uma colaboração. E a gente demorou um pouquinho para fazer, porque é um tema realmente, como ele falou, desafiador, né? Que tem pouco consenso em literatura, mas, modéstia à parte, eu achei que a gente conseguiu entregar um episódio muito interessante, assim. E isso é muito legal que o Pedro falou, né? Que ele tava ali, essa questão do trato gastrointestinal, que acho que muitas vezes as pessoas podem ter um pouco de dificuldade de entender, né? O que ele disse? Ele estava perdendo o líquido a uma taxa
E não adianta assim, tudo bem, se eu sumo, então eu bebo muita água. Não é tão simples assim, porque a nossa capacidade de absorção dessa água, ela não consegue correr no mesmo ritmo, né? Então esse relato é muito interessante. E ele fez aqui quase que um doping, né? Ele treinou no verão brasileiro e foi correr a 1 grau. Então isso aí eu tenho certeza que, assim, a gente fala da parte ruim do treino no calor, mas tem o lado bom, né? Você tava super mega adaptado a um cenário extremo e depois encontrou um cenário quase que perfeito, né? Talvez explique um pouco, de certa forma, a surpresa que você teve, né, com a sua performance, né? Porque é muito diferente você correr a 34 graus e você correr abaixo de 10 graus, entre 0 e 10 graus, é realmente uma diferença brutal. Não, é muita diferença, e principalmente para quem sua muito, faz muita diferença o quanto você consegue desenvolver a mais e quanto você consegue se manter hidratado, né? Eu vou puxar um gancho aqui para uma palavra, uma frase, né? Um termo que eu gosto bastante de usar, que é a individualidade biológica, né? Mais uma vez falando dela, mas eu acho que cabe aqui também, que é na hora de você escolher suas provas, você pensar nessas características também. O Pedro ali, quando ele mencionou que a estratégia inicial era beber aproximadamente 300 ml a cada 15 minutos, logo eu pensei, caraca, é bastante coisa. O Pedro deve ser uma pessoa ali que tem uma sudorese bem intensa, né? Eu, por exemplo, também consigo tranquilamente beber 300 ml a cada 10, 15 minutos e às vezes até falta, né? Às vezes num treino mais longo ou numa maratona, pode ser pouco para pessoas com uma sudorese muito intensa, né? Então você escolher a prova adequada, você fugir um pouco ali do calor muito, muito elevado, pode favorecer bastante a sua performance, né? No critério ali de hidratação, reposição hídrica, a suplementação, às vezes a inserção ali, né, de sódio, né, de sais minerais para ajudar na retenção hídrica também pode ser uma boa estratégia. Então acho que é isso, né? A gente precisa se conhecer, precisa treinar, colocar em prática, né, e depois levar esses ensinamentos para o dia da prova, né? Como que o Pedro sabia que ele tinha que ingerir 300 ml a cada 15 minutos? Porque ele testou, ele treinou, ele se ferrou ali, desculpa o termo, mas se ferrou em alguns treinos, né? Viu ali a taquicardia acontecer, né? A frequência cardíaca disparou, porque o volume plasmático estava mais baixo, então o coração precisava bater mais vezes por minuto para conseguir bombear sangue necessário para o corpo. Então, assim, ele teve que passar por esses perrengues, né, digamos assim, para conseguir adaptar ali o cenário de prova, né? Então, acho que isso cabe de lição ali para os nossos ouvintes. E só para esmiuçar um pouquinho mais, Pedro, você tomou gel de carboidrato e você tomou sódio ou não? Não, o meu gel de carboidrato ele já vinha ali com um teor de sódio bem grande, se eu não me engano. Eu acho que 1 grama de sódio por sachê ou alguma coisa assim. Então, ele já contemplava o tanto de sódio que eu precisava. E, além disso, tinha os isotônicos. Em toda a mesa, a cada milha tinha isotônico e água. Então, em uma mesa eu tomava água, na outra mesa eu tomava... Na verdade, uma mesa eu tomava água, na outra eu tomava o isotônico. Então, Legal. Isso acabou fazendo a reposição de sódio. Boa. Legal. Mas não precisa de cápsula de sódio, não. Legal. Bom demais. Antes da gente continuar aqui esmiuçando o segredo do RP do Pedro, ficou faltando um ponto aqui, que eu acho que pode até ter um efeito aí na performance mesmo, que é a participação da torcida, do público. Como que a gente sempre, quando fala de provas fora do país, a gente fica meio falando que a cidade abraça a prova, todo mundo para. É o cenário de Austin ou lá é diferente? Então, lá em Austin, eu acho que merecia de novo 6 estrelas, assim, se pudesse. Tá? Não teve 100 metros que não tinha gente aplaudindo, assim, sabe? E parecia o cenário da São Silvestre, só que eu diria que mais do que a São Silvestre. E me chamou a atenção, porque eu achei que era uma coisa meio de majors, assim, a cidade parar para maratona, mas a cidade parada, assim, e toda vez que você passava perto do centro da cidade, muita gente, assim, a ponto de não caber mais. A única parte que foi um pouco triste dessa torcida toda foi que a minha esposa estava lá comigo para torcer, e acho que ela não imaginava que ia ter tantas pessoas.
ela estava me acompanhando lá pelo aplicativo para ver que horas eu ia mais ou menos cruzar a minha chegada para estar lá. E quando ela foi para lá, ela não conseguiu achar um lugar que ela conseguisse ficar, de tão cheio que estava. E ela falou que ela voltou assim 1 quilômetro e ainda não conseguia chegar perto ali da onde ela passava, da onde passava. Então, muita torcida, um ambiente muito gostoso. Legal, legal demais. Poxa, que legal. E Pedro, conta pra gente um pouco sobre a cidade, né? Você já falou que é uma cidade bem legal, tem uma questão histórica bem interessante também. Deu para perceber, assim, a capacidade da cidade talvez de absorver essa quantidade de atletas, familiares, questão de restaurantes, hospedagem. Como que você percebeu isso? Olha, sim, eu passei lá basicamente um fim de semana. Eu fiquei bem pouco tempo em Austin, então não é uma cidade que eu conheça muito bem. Mas do pouco que eu vi, eu não tive problema nenhum em pegar o hotel, que estava a 3 quadras da largada, com um preço bem ok. E não tive problema com transporte, não tive problema para chegar na prova. Eu acho que a cidade absorveu muito bem essa carga de atletas. Não senti que... Eu acho que é uma cidade grande, né? Talvez a segunda maior cidade ali do Texas. Ela não sentiu tanto o impacto do evento. Legal. Maravilha. Legal. Bom demais. Então, para esse critério, que é torcida, público e potencial turístico, você daria 5 estrelas, certo? Estrelas. Perfeito. Antes da gente continuar a entender um pouquinho melhor o segredo do RP do Pedro, eu vou convidar nossos ouvintes. O Pedro é a prova viva de que vale a pena acompanhar a gente aí nas nossas redes sociais, mandar direct no Instagram. A gente sempre responde. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente sempre responde. A gente adora receber sugestão de temas. Se você correu uma prova que você gostou, se quiser participar do podcast, manda mensagem, a gente agenda. Então acompanhe a gente lá no Instagram, acompanhe a nossa página lá. Temos conteúdos exclusivos que só vão aparecer por lá, conteúdos mais rápidos no formato do Instagram. Se você nos acompanha pelo Spotify, que eu sei que a maioria das pessoas, não se esqueçam de 2 coisas. 1, avaliar o podcast e 2, nos seguir no Spotify. Para quem acompanha no YouTube, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhem, independentemente da plataforma, este conteúdo com quem você acha que pode gostar. E para aquelas pessoas que realmente gostam do que a gente faz aqui, nós temos o nosso Apoia-se. O link está lá na bio do Instagram. Se não for fazer falta para vocês, para a gente faz toda a diferença do mundo, que a gente está sempre buscando trazer um conteúdo cada vez mais profissional. Beleza? É isso aí. Maravilha. Fiz a conta aqui, André. Vamos lá. Das notas. Então vamos lá. Primeiro foi custo-benefício, 3 estrelas, só recapitulando aqui. Em organização, né, que a gente dividiu ali entre largada, banheiros, né, a feira, o kit, etc. Deu ali nota 3 para um ponto, 5 para o outro. Calculei a média nota 4 para a organização, então. Beleza, 4 estrelas. Performance, 3 estrelas. Torcida, público e potencial turístico, 5 estrelas. Nota média geral da prova, nota 3,8. O que você acha, Pedro? Justo? É um pouco frustrante sempre que a gente corre uma maratona e a gente fica feliz com ela e que a gente tem um carinho por ela, não vê uma nota 5, né? Porque o meu coração daria nota 5, mas se a gente for criterioso nas notas, eu acho que é uma nota justa. Lembrando que não é a percepção, o quanto foi bom para você correr a prova. É uma ideia muito mais no sentido de avaliar mesmo para alguém que eventualmente está pensando em correr essa prova. Claro, é a mesma coisa que acho que teve lá no capítulo da São Silvestre, né? A prova é maravilhosa, é linda, é tradicional, mas não dá para você dar 5 estrelas em performance na São Silvestre que está com 30 graus e a brigadeiro no final, né? Exatamente, são critérios objetivos, né? Exatamente. E apesar da nota da São Silvestre também ter ficado, acho que em 3, alguma coisa, apesar disso é uma prova super cheia, que esse ano na sua edição número 100 deve ser ainda mais cheia, talvez até com possibilidade de sorteio para as inscrições, né, cenas aí para os próximos capítulos. Então, apesar de pontos deficitários,
as pessoas continuam se inscrevendo. Eu acho que Austin é a mesma coisa, né? Não é uma prova ruim, é uma prova muito boa também, mas sendo bem criterioso, a gente acaba avaliando, né? E até para as pessoas irem cientes do que vão encontrar, né? Quem sabe a organização, né? Com feedback ali das pessoas que correm também sempre poderem buscar melhorias. Isso aí. Totalmente de acordo. Ô Pedro, então eu sei que você já colocou alguns pontos, né? Então você colocou aí a questão da suplementação, treinamento estruturado. É super difícil a pergunta que eu vou te fazer aqui, tá? Mas eu queria que você tentasse dizer assim, qual foi a grande virada de chave, se é que existe um ponto específico para que você tivesse esse incremento de performance tão grande. Se você acha que foi volume, se foi frequência de treino, se foi eventualmente um treino de força que você não fazia e passou a fazer. Você consegue colocar assim, talvez 1 ou 2 pontos que fizeram realmente a diferença? Sim, eu acho que o primeiro ponto foi entender melhor a função de cada treino. Então, Legal. enquanto lá atrás eu pensava, bom, se eu estou correndo numa intensidade uma distância de, sei lá, 10 quilômetros, se eu correr numa intensidade maior do que a 10 quilômetros, melhor. Não fazia todo sentido na minha cabeça que quanto mais intenso eu fizesse o treino, melhor. E eu acho que entender que não é por aí, que vai ter os momentos em que você vai ter que soltar a perna e tal. Eu não fazia absolutamente treino intervalado, então colocar os intervalados e entender que vai ter treino regenerativo, que vai ter treino longo, acho que fez uma diferença brutal. E eu diria que também teve uma questão de aspecto mental, que inclusive se vale um pedido de episódio ao vivo. Claro, com certeza, melhor ainda. Seria a preparação mental para a prova, que eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente falar um pouco, que eu acho que faz diferença ali. Você está no quilômetro 32 da maratona, está cansado, você tem que se apegar a alguma coisa. E quando você está ali no começo, é uma mentalidade totalmente diferente, que se você sair com a mentalidade de guerra, você vai quebrar no primeiro 10 quilômetros, né? Só que a mentalidade tem que ser de guerra quando você está ali no 36º, né? Então, como é que tem que ser a mentalidade em cada uma das etapas? E eu tive a felicidade, isso uma coisa singular minha, de descobrir que minha esposa estava grávida na véspera da maratona. Bom então, demais. Ali, tanto que ela até me deu um sapatinho, porque vem um corredor novo aí pela frente. Então, sensacional, parabéns, cara. Que legal, parabéns. Agora você vai ver o que é difícil de verdade, não é maratona. Então, agora que começa a maratona, né? Mas é maravilhoso. Foi só uma corridinha, agora vai ser a maratona. Enfim, cheguei lá, quando eu cheguei no 36º quilômetro, foi uma coisa que, eu coloquei na cabeça, cara, você vai ter um filho, você vai ser o exemplo dele, você não pode agora tirar o pé, sabe? Você tem que ser um modelo dele e tal, e por mais bobo que seja, né? Sei lá, meu filho vai nascer recém-nascido, não vai nem saber que o pai fez uma maratona. Mas foi alguma coisa que me apoiou na minha cabeça ali nos últimos quilômetros, que me fizeram manter o ritmo até o final, né? E eu acho que das outras maratonas, também nesse aspecto psicológico, eu saía com uma mentalidade a mesma mentalidade que eu ia para um jogo de rugby, sabe? Tipo, vou quebrar tudo, agora é a hora, vou soltar o leão. E, na verdade, eu até estava vendo um pouco sobre preparação mental, e eles falam que ali na largada tem que ser a mentalidade de um monge budista, sabe? Você tem que estar ali relaxado, correr tranquilo, correr sem pensar muito naquele objetivo no fim e tal, e vamos com tudo para cima, porque senão você acaba quebrando, né? Então, ser fiel ao que você treinou, né? A estratégia que você predefiniu. Porque é super normal, né, Pedro, André, assim, qualquer começo de prova, e maratona mais ainda, porque por conta da distância, o nosso ritmo de prova acaba sendo
mais lento do que a nossa capacidade para correr 5, 10, 21 quilômetros, é muito comum a gente chegar na largada. A gente também passou por um período de, às vezes, 2, 3 semanas de polimento, então a gente está realmente ali pronto para performar, né? A gente começa a correr ali, de repente o nosso pace ali, eu vou chutar aqui 5 por quilômetro, de repente você faz ali 5 quilômetros para quase 4 por quilômetro, tá lá 5, você está se sentindo o rei ali, o máximo, né? Você acha que você pode acelerar, você fala, mas você tem que pensar a longo prazo na maratona, né? Tem que pensar que você vai ter ali mais pelo menos 3 horas de prova ali pela frente, então você tem que segurar as pontas ali no começo, segurar um pouco seus ânimos para que você não queime a largada, né? Depois você vai acabar pagando o preço por isso. E eu senti muito isso, viu? Porque ali acabou a subida, que eu tava meio com medo, né? Eu falei, pô, 5 quilômetros de subida ali no começo. Daí virou, começou a descida, daí o pace disparou ali, né? Começou a subir e eu pensando, não, calma, segura, você vai sentir isso mais para frente. E daí eu ficava o tempo inteiro pensando, não, só acalma, mentalidade monge budista, medita, fica só, tenta ficar mais tranquilo, tenta não pensar no tempo final de prova, e daí eu acho que isso também foi se encaixando e foi importante. Mas, inclusive, foi mais ou menos nesse momento que eu percebi que eu estava indo muito mais rápido do que eu imaginava, né? O meu treinador de corrida, na verdade, tinha me passado um ritmo para acabar em 3 horas e 14. E entre 3 e 11 e 3 e 14. E eu comecei nesse momento a perceber que eu achei que era uma loucura. Eu falei, não, imagina, se eu correr para 3 e 28, eu já bati meu RP, já tá bom demais. Só que nesse momento eu comecei a perceber que eu estava correndo sem um mínimo esforço, né? Nessa parte aí, nos 8 quilômetros, 10 quilômetros, no ritmo que eu ia fazer melhor que esse. Eu ficava até pensando, pô, será que eu estou fazendo isso aqui que o Murilo tá falando, né? De, pô, agora que eu tô bem, tô treinado, não sei o que, eu vou quebrar no final. Eu ficava o tempo inteiro pensando, segura, você não vai quebrar no final, segura, você vai quebrar no final. Até que eu cheguei lá pelo quilômetro 32, 34, eu falei, eu tava ainda segura, você vai quebrar no final. E eu me dei conta, calma, agora eu estou no final. Mas aí você soltou, você deu uma... Daí eu soltei nos você últimos fez um quilômetros. split negativo ali, a sua segunda metade foi mais rápido. Inclusive, a minha segunda metade da maratona foi meu RP de meia maratona. Você fez em quanto? Fiz em 1h30. Caramba. Cara, acho que, assim, né? Talvez alguém que esteja ouvindo fale assim, pô, o cara podia ter corrido sub 3 e perdeu a oportunidade. Mas, assim, cara, eu gosto de levantar esse ponto, que é o como você corre uma maratona. Pelo que você tá falando, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas você teve uma experiência maravilhosa, você conseguiu aproveitar, não foi uma coisa traumática, dolorosa. Claro que algum grau de desconforto você sentiu, né? Não tem como correr 42 e não sentir. Mas, assim... Você teve uma prova agradável, né? Dá pra dizer assim. Super. Foi a mais agradável que eu corri até agora. E eu acho que faz parte você saber que vai ter sofrimento na maratona, né? Até numa meia maratona, para quem é novo, nos 10 quilômetros vai ter sofrimento. Se você correr direito, na verdade, eu acho que você sofre mais no 10 quilômetros do que na maratona. Eu acho isso também. Agora, com certeza. Faz parte do sofrimento, né? Mas tem que ser um tipo de sofrimento que vale a pena, né? Tem o sofrimento que não vale a pena. E foi uma prova que foi um esforço, um sofrimento, se dá para dizer isso, gostoso, né? Eu acabei bem, eu acabei me sentindo inteiro, a maratona fui andando até o hotel, daí fui fazer uma caminhada depois no mesmo dia, não estava ali extremamente quebrado, que não conseguia levantar da cama, sabe? Legal. Demais. E, Pedro, você faz treino de força complementar ou não? Eu faço. E isso eu sempre fiz. Isso eu na verdade eu diminuí. Na primeira vez que eu fui correr, eu treinava na academia 5 vezes por semana e treinava corrida 5 vezes por semana. Tá. E atualmente eu treino na academia 2 vezes e corro 4. Tá, entendi. Maravilha. Diminuiu um pouquinho, deu mais prioridade para corrida, com certeza
perna ali menos pesada por conta do treino de força, né? Fazendo ali a dose necessária para um corredor, né? Talvez você só mudou ali o foco, né? Eu acho que mudou o foco e eu acho que com isso eu também consegui recuperar melhor entre as sessões de treino, sabe? Eu acho que eu estava mais num overtraining, estava mais não me recuperando entre uma sessão e outra, quando eu estava treinando 5 vezes academia e 5 vezes corrida, passei a fazer um foco mais voltado para a corrida e recuperando melhor. Não, assim, eu vou Perfeito. falar, se o Murilo discordar, você me corrige, mas assim, 5 vezes de academia para um corredor, a pessoa até pode fazer 5 vezes para academia porque ela quer fazer, enfim, porque ela tem outros objetivos, mas para corrida eu acho demais. Acho que você não vai ter tempo de se recuperar entre uma sessão e outra e dificilmente vai começar a impactar a qualidade do seu treinamento específico, que é a corrida, né? É muita coisa. Então, você vê que loucura, né? Você diminuiu o número de treinos por semana e teve um incremento de performance significativo. Então, às vezes, não é só o quanto, né? É o como. Eu até falo, eu era mais disciplinado nas outras do que eu fui nessa. Porque nas outras eu treinava muito mais. Eu treinava 5 vezes por semana, cada sessão era um tiro, eu chegava morto em cada sessão de corrida. Daí, ainda no mesmo dia, eu ia para academia, ainda treinava pesado, e daí no dia seguinte de novo. Então, Nossa. era muito mais dolorido o treinamento que eu fazia para as outras sessões e o resultado era pior. Então, eu acho que respeitar o descanso foi uma coisa essencial, focar na recuperação. E A acho gente. Não, que, desculpa. até apesar de que quando eu comecei a fazer uma assessoria de corrida, que acho que, diga-se de passagem, é outra coisa que eu recomendo muito, todo mundo fazer, todo mundo que tem intenção de correr, que tem intenção de melhorar o tempo, fazer uma assessoria de corrida, apesar de que eles falavam para fazer isso, eu não tinha muito um porquê que eu estou fazendo isso, eu simplesmente pensava, pô, mas se eu fizer um pouco mais, será que não é melhor? Uhum, Né? uhum. E ouvindo o podcast que eu entendi que o porquê que eles recomendavam aquilo. E daí eu comecei a entender, não, fazer um pouco mais, se eles estão mandando fazer 5, se eu fizer 6 não é melhor, entendeu? Uhum, uhum, E eu comecei a levar mais a sério a recomendação deles. Não é que eu ouvi o podcast e montei meu próprio treino, mas eu comecei a dar mais valor e entender o porquê que eu estava fazendo aquilo, sabe? E uhum. por entender o que eu estava fazendo aquilo, eu respeitava mais aquilo e eu acho que isso levou a melhores resultados. Sensacional. Perfeito, que legal. É um exemplo clássico de que menos é mais, né? Muitas vezes. Então, às vezes a pessoa está treinando demais, não está se recuperando, como o termo ali que o Pedro falou, overtraining. A gente até pode gravar um episódio sobre esse tema, é bem interessante também. E colhendo resultados inferiores ao que você colheu agora, né? E eu concordo plenamente com o André. 2 sessões na semana de treino de força para um corredor é mais do que o suficiente, né? O foco principal precisa ser a corrida, o treino de força é complementar, ele é super importante, como a gente já mencionou aqui, mas ele não precisa ter a mesma frequência do que os treinos de corrida na semana, ele não precisa ter uma duração absurda, não é aquele treino que vai levar 1 hora, 1 hora e meia na academia, não. Muitas vezes um treino de 30, 40 minutos é mais do que o suficiente, né? Como o André falou, se a pessoa tem objetivos paralelos à corrida, ou até objetivos que vêm à frente da corrida para muitas pessoas, ok, realizar mais sessões de fortalecimento na semana, mas para alguém que busca performance na corrida, busca ali bater os seus tempos, performar mesmo, 2 sessões é mais do que o suficiente. E se você pensar em aumentar a quantidade de treinos semanais, é bem provável que você vai aumentar a quantidade de treinos de corrida, você vai aumentar o seu volume de corrida para assim aumentar o seu desempenho e não as sessões de fortalecimento. Legal. Mais uma última pergunta, Pedro. Bom, primeiro só comentar uma coisa que você falou do podcast, que eu acho que isso é muito importante, né? A gente não quer que nossos ouvintes escutem o podcast com o intuito de, não, eu vou ouvir o podcast, eu vou substituir uma assessoria, ou eu vou montar a minha... Não é essa a ideia. A ideia é exatamente o que o Pedro falou. Trazer informação
para que eventualmente aquela pessoa que tá achando que mais é sempre o melhor cenário, para essa pessoa entender um pouco mais e poder ser um corredor melhor, mas não para substituir a assessoria de outra pessoa, enfim. Acho que o Pedro captou aí de uma maneira perfeita, assim, o que a gente quer fazer aqui no podcast, né? A gente fica muito contente. E aí, Pedro, você querendo ou não, você tá na sua 4ª maratona, certo? Uma coisa que eu acho que você já tem condição de sobra para dar é um conselho para quem tá indo para sua primeira maratona, né? Assim, o que você recomenda? Pode ser tanto de treinamento, pode ser de mentalidade, que eu achei muito legal que você trouxe. Eu acho que, assim, cada maratona você tem que ter um propósito muito fixo na sua cabeça. Não precisa ser uma coisa abstrata, eu vou correr. Pode ser simplesmente eu vou correr para provar que eu consigo. Mas você tem que ter um objetivo na sua cabeça que vai te fazer levantar nos dias de treino e que você vai estar durante a prova, vai estar durante o sofrimento que vai vir durante a maratona, e você vai se lembrar dele e vai saber o porquê que você está correndo aquilo. Então, acho que você ter um motivo para correr, para que você vai se lembrar naqueles momentos em que em que o seu corpo estiver jogando contra, é uma coisa importante, sabe? Na minha primeira maratona, por exemplo, na época eu tinha uma namorada na faculdade que acabou não é a minha esposa atual, que ela tinha perdido o irmão, e daí ela tava um clima familiar pesado tal, e o pai dela era corredor de maratona. Eu pensei, eu vou fazer uma maratona em homenagem a ele, sabe? Então até corri durante a prova com uma camiseta com o nome dele e tal, e foi um incentivo. E assim, às vezes quando eu ia treinar, eu pensava, Pedro, você tem que fazer bonito, sabe? Você tá homenageando ele e tal. Então era uma coisa que me punha para frente. Não precisa ser necessariamente isso, pode ser simplesmente porque eu quero provar que eu posso, porque eu quero fazer o meu melhor pace. E essa estava sendo o meu foco para essa maratona, era eu quero melhorar o meu melhor tempo. Então eu queria fazer o meu recorde pessoal na distância, e isso que estava me tirando da cama para ir treinar E no final das contas, como eu já falei, não foi o que me empurrou nos quilômetros finais, porque veio uma notícia aí na véspera da minha esposa, que pôs um objetivo melhor na minha cabeça do que esse. Mas eu acho que é importante para o maratonista ter na cabeça, porque o corpo joga contra. O despertador toca no sábado de manhã, você não quer ir correr. A falar que, eu acordo disposto no sábado de manhã para pôr o tênis, para pôr os shorts, para sair na chuva, não acorde. E eu duvido que algum corredor realmente todo treino acorde e fala, que dia gostoso para correr, era o que eu queria fazer. No fim, a gente corre, acha gostoso, ama, acho que todos que nos ouvem, todos que correm amam correr, mas não é uma coisa que a gente tem disposição para fazer. E se você não tiver um objetivo em mente, você vai se perder no processo. E outra coisa é curto processo. A maratona não é os 42 quilômetros. A prova é os últimos 42 quilômetros. Quando eu chego na maratona, eu penso, animal, agora só faltam uns 42 quilômetros. Né? Porque a prova, a maratona não é só isso, é toda a jornada até lá, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho até que é o dia mais fácil, digamos assim, para quem se preparou bem, né, fez tudo direitinho, já é experiente, às vezes... A maratona é o dia que você acorda e fala, que dia lindo para correr, vamos lá. Agora eu tô... Exato, é claro que haverá certo grau de sofrimento, mas assim, é só mais um dia, né? É a conclusão ali de um ciclo que foi super difícil, que é luta atrás de luta, dia após dia você vencendo ali a preguiça, vencendo a indisposição, você encontrando motivo para fazer aquilo. Então, show de bola. Dicas super valiosas, Pedro. Difícil é vencer a rotina, né? Vencer os 42 quilômetros é muito mais fácil do que vencer a rotina.
Exato. Com certeza, Pedro. E conta pra gente, Pedro, quais são os seus próximos passos? O que que você tem aí de futuro objetivo? Vai ser mais uma maratona? Vai diminuir distância? O que que você tem agora como foco? Bom, eu estava inscrito para a Maratona de Amsterdã. Uhum. Uhum, Porque eu estou falando, eu estava inscrito porque eu não vou ir para a Maratona de Amsterdã. Ela vai ser 10 dias depois que está previsto a provável data do parto, do nascimento do meu filho, né? Então eu não vou conseguir uhum, ir para lá. uhum, E eu ainda estou inscrito para a meia maratona do Rio. Depois que passou a prova, eu ainda não super retomei a minha agenda de treinos. Já fiz algumas corridas, já comecei a treinar de novo, mas não estou super focado ainda. Em parte porque eu estou também tentando acompanhar um pouquinho a minha esposa, que está na gestação, tá, sintomas. Mas, sem dúvida, eu pretendo voltar a correr assim que essas condições permitirem. uhum. Maravilha. Show Não, de mas tá bola. certo, tá certo. Tem que respeitar o momento, tem que aproveitar esse momento aí que vale mais que qualquer maratona mesmo. Com certeza. Maravilha. E E pendurar já um quadrinho aí na parede para que seu filho aí possa se espelhar em você, né? Assim como você se espelhou Pois no é, seu bom pai, demais. né? Pois Então, show é, eu demais. pensei muito nisso. Eu pensei, pô, eu me inspirei no meu pai enquanto eu estava na maratona, né? Eu quero ser uma inspiração pro meu filho também. E com sorte vem aí mais um novo corredor pro mundo e espero que ele siga esses passos aí. Com certeza. Aí a gente já vai estar no episódio 1000 e pouco. A gente convida aí o filho do Pedro para participar de um Ele vai episódio. estar ouvindo. Vai estar ouvindo, exato. Bom Isso demais. aí. Bom, Pedro, muito obrigado, cara. Foi um prazer absurdo receber você aqui. Eu achei muito legal seus conselhos. Tem muita sabedoria aí. Acho que para quem tiver com a cabeça aberta e conseguir absorver, vai ser meio caminho andado para encontrar o seu próprio RP. Né? Além, é claro, de você trazer a experiência da Maratona de Austin. Então, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Murilo. Não sei se você tem alguma Muito obrigado. consideração final, Murilo. Nenhuma, é isso aí. Foi um prazer receber o Pedro, né? O primeiro ouvinte, que venham outros. Essa história super inspiradora do Pedro, eu acho que tem que servir como exemplo para muita gente, né? A disciplina ali do Pedro, mesmo quando ainda não tinha o acompanhamento de uma assessoria de corrida, todas as mudanças que ele fez da terceira para a quarta maratona, o RP dele, essa conclusão ali com esses ensinamentos que, ao meu ver, são super valiosos, né? Principalmente a questão de você ter um propósito maior ali para fazer a maratona, vai muito ao encontro do que a gente já falou algumas vezes, né? Fazer ou não fazer uma maratona, o que ponderar na hora de decidir isso, e um dos pontos principais é isso, é você ter uma razão para fazer aquilo, né? Você não vai fazer uma maratona porque você quer se mostrar para seus amigos, porque você tem uma aposta com alguém, não, tem que ser uma coisa um pouco mais profunda do que isso, porque senão ninguém suporta a rotina de treinos que é extremamente extenuante, desgastante, uma renúncia a muitas coisas da sua vida, né? Encontros sociais, familiares, você acordar cedo ali no final de semana com chuva, com frio e mesmo assim realizar o seu treino, então tem que ter um maior. Então, Pedro, muito obrigado aí pela participação, valeu, André, aí mais uma vez e até a próxima, né? Obrigado pela oportunidade, pessoal. Foi muito legal a conversa com vocês. Obrigado por ter aberto esse espaço. Você sabe que isso que o Pedro falou é exatamente o que eu falo no final de todo o episódio. Que é, então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo. E nós nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Até mais. Até.